Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, povo de Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família, você que já é inscrito em nosso canal, é uma alegria ter você aqui mais uma vez, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, você está no canal da Palavra de Deus, eu sou o pastor Francisco Lima e eu tenho uma palavra do céu para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai alcançar o seu coração. Estamos começando mais um devocional, Amanhecer com a Palavra, o segundo episódio da série 7 decisões para você permanecer no caminho da promessa, ou no caminho do propósito, ou ainda no caminho da bênção que Deus tem para você. Toda pessoa que se levanta para vencer vai enfrentar oposições. Se você não quer que o inimigo te persiga, se você não quer enfrentar lutas, batalhas, se você não quer ser perseguido, é muito fácil. É só não fazer nada, não lutar para conquistar nada, é só não querer mudar de vida. É você se conformar com essa vida natural, comum, sem crescimento, sem avançar, sem prosperar, se acostumar com alguns fracassos, algumas derrotas. Agora, se você resolve caminhar pelo caminho que vai te levar a novas conquistas, aí se prepare, porque você vai enfrentar lutas, adversidades, batalhas espirituais, perseguições. Isso acontece por quê, pastor? É simples. Quando você se levanta para conquistar, primeiro que você só conquista com Deus, né? E quando você se levanta para avançar, você está se movendo para ser abençoado, para sair da bolha dos fracassos, das derrotas e alcançar uma nova dimensão. Aí você vai se aproximar de Deus e vai ser abençoado. E o inimigo não quer que você seja abençoado e nem quer que você viva perto de Deus. E aí ele vai lutar para atrapalhar o seu caminho, ele vai colocar obstáculos, ele vai tentar tirar você desse caminho da promessa. E é aqui que você precisa entender que a perseverança é muito importante para você não se perder nesse processo até o momento em que Deus vai colocar a promessa dele sobre a tua vida. Amém? Então, a série dessa semana, né? Se você não viu o vídeo de ontem, é importante você assistir. Hoje, o segundo episódio, vamos falar sobre seja determinado em seu propósito. É o tema de hoje. Seja determinado em seu propósito. O texto que estamos usando, o texto base para essa série, é aqui em Provérbios 4, 25 ao 27. Eu li o texto ontem e hoje vou ler apenas a primeira parte do verso 25. Que os seus olhos olhem direito, que os seus olhos olhem para frente, estejam fixos naquilo que você quer conquistar. E aí eu vou ler outro texto, que está aqui em Filipenses 3, 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram, ou que ficam para trás, né? Das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos aqui dois textos que nos estimulam a continuarmos no caminho da promessa de Deus. Queridos, é muito importante você entender que para você alcançar as promessas, as bênçãos, os alvos, você não
pode ser apenas determinado, não pode apenas ter um foco. Você tem que estar pronto para enfrentar as lutas, as adversidades da caminhada. Muitas pessoas até têm um alvo, até têm um foco, mas elas não são determinadas, não perseveram, porque quando elas começam a dar os primeiros passos que chegam nos primeiros desafios, já desistem. Algumas se dobram diante do adversário, outras desistem de prosseguir em direção aos seus sonhos, outras voltam lá para a sua vida natural, para a bolha, né, do que eu falei no início, né, a bolha do fracasso, das derrotas, e nunca rompem com aquilo que é para ser vencido, para que elas possam alcançar as vitórias que elas têm pela frente, que Deus tem reservado para elas. Então, é muito importante você entender que para viver o propósito de Deus, nós precisamos ter foco e determinação, porque não vai ser uma trajetória fácil. Você vai encontrar muitos desafios. O texto é claro ao dizer que nossos olhos devem olhar direito, aqui em Provérbios 4, ou seja, com direção definida, porque não existe caminhada firme, segura e permanente sem olhar para frente. Se a pessoa está caminhando para uma direção e ela começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, para baixo, para trás, ela vai tropeçar no primeiro obstáculo que tiver pela frente. Por isso que você tem que seguir a recomendação aqui desse texto e também do apóstolo Paulo, olhar para frente, olhar sempre para o alvo, para aquilo que você quer conquistar em Deus. Porque quem deseja permanecer no caminho das promessas precisa viver com os olhos alinhados àquilo que Deus colocou diante de si. Você não pode se distrair. A distração é uma arma perigosa nas mãos do inimigo. A distração pode fazer você se perder no caminho da promessa. Por isso que você tem que estar sempre conectado com a palavra de Deus, olhando sempre para frente, focado nas suas conquistas. Você vai ouvir vozes contrárias, os pessimistas, os perseguidores, os inimigos, os adversários. Você vai ouvir vozes gritando para você parar, né? E às vezes essas vozes vêm assim de maneira muito sutil, vem camuflada, embalada, assim como se fosse algo bom e na verdade tem uma armadilha, uma perversidade por trás, o inimigo querendo que você desista do seu sonho. Ele usa pessoas, ele usa circunstância, ele usa situações que você enfrenta para tentar convencer você que você não vai alcançar essa promessa, que a melhor alternativa é desistir. Então, você não vai dar ouvidos para esse tipo de voz. Você vai permanecer firme no seu caminho. Um dos maiores inimigos do nosso propósito é viver preso ao passado. Erros, quedas, frustrações podem tentar paralisar a caminhada. Porém, Deus não nos chamou para viver olhando para trás, mas para aprender com o que passou e seguir em frente com maturidade. O passado pode até ensinar, mas não pode governar a sua vida, porque o passado pode ser usado como referência para você não errar mais nos mesmos erros, não tropeçar mais nos mesmos tropeços. Então, se você caiu, se você se frustrou, se você errou, você pode até olhar lá para trás, mas ter esse passado como referência para você não errar mais, para você não cometer as mesmas falhas. A palavra de Deus nos orienta em Filipenses 3, 13 e 14, o texto que eu li, a esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós. Isso exige determinação. Não é um sentimento, não é uma emoção,
não é um momento de empolgação, é uma decisão diária, é continuar mesmo quando não é fácil, mesmo quando o caminho se torna difícil, espinhoso, cheio de obstáculos, de ameaças do inimigo, mesmo debaixo de pressão, nós precisamos continuar, porque quem é determinado pode contar sempre com a presença de Deus. Deus sempre vai estar na vida daquele que é determinado. Deus sempre vai conduzir a vida daquele que é permanente no caminho, perseverante, que continua avançando apesar das suas lutas. Quem permanece no caminho da promessa avança um pouco mais a cada dia, apesar das dificuldades da caminhada. Eu creio que eu estou falando sobre você. Você é essa pessoa que enfrenta tantas lutas, tantas adversidades, mas não vai desistir de permanecer no caminho da sua promessa. Ao longo desse caminho surgirão distrações que tentarão roubar seu foco, sua promessa, sua bênção, pessoas, situações e até pensamentos podem desviar a sua atenção. Aí você vai recorrer ao que está aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha a palavra que está aqui para você. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus Cristo. Olhe sempre para Jesus e você não vai se perder durante esse processo. Olhe sempre para Jesus e você vai alcançar os alvos, você vai atingir os alvos, vai alcançar as promessas, as bênçãos que Deus tem para você. Não desista, permaneça firme, seja inabalável, sabe? Seja determinado no seu propósito. Ser determinado significa proteger seus olhos espirituais, não permitindo que nada o tire da direção que Deus estabeleceu. O Salmo 119 e o verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Permaneça firme, porque a palavra de Deus vai conduzir você. Quando seus olhos estão firmes no alvo, seus passos se tornam seguros, a sua determinação vai fortalecendo sua fé e sustentando a sua caminhada. Hoje é dia de reafirmar a sua decisão. Seguir em frente, com foco, constância e confiança nas promessas do Senhor. Eu não sei o que tem acontecido com você, não sei quais são suas lutas e suas dores, mas eu deixo essa palavra para você, que você hoje possa realinhar, se reposicionar no caminho do Senhor, que você possa realinhar o seu coração, a sua visão, a sua mente com a palavra de Deus e permanecer no caminho, ou quem sabe, voltar ao caminho que vai te levar para uma grande conquista. Amém? Peço a você que escreva aqui nos comentários: Senhor, apesar de todos os desafios, seguirei em direção ao alvo, confiando na tua presença. Senhor, apesar de todos os desafios, seguirei em direção ao alvo, confiando na tua presença. Amém? Curte esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Pai bendito, Deus poderoso, muito obrigado por essa mensagem tremenda, poderosa, gloriosa. Obrigado por falar conosco. Eu creio que do outro lado desta câmera tem alguém que está recebendo essa palavra. Fortalece essa pessoa, que ela continue firme no caminho da vitória, que ela continue, meu Deus, firme nesse propósito que ela está lutando para alcançar, porque Deus está com ela e com Deus ela vai vencer em nome de Jesus. Pai,
consagramos esse dia ao Senhor. Que esse dia seja uma bênção, que o teu filho, a tua filha, eles possam desfrutar da alegria do Senhor, da paz, da bênção, da presença e tudo de bom que Deus tem para seus filhos. Muito obrigado, continua conosco, nos abençoando em todas as áreas, hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. Que o nosso bom e eterno Pai abençoe sua vida, sua família e o seu dia. Um grande abraço, você nasceu para vencer.